Daqui a pouquinho com a gente aqui, hein, Lucas? Ó, então, esse projeto, nós estamos pensando seriamente, os recursos, eles estão sendo devidamente, com muita seriedade, eles estão sendo seguidos. Nós somos acompanhados, tudo a mesma história o tempo todo sem parar. Agora, efetivamente, você não dá um prazo para mim, não? Você não pode dar uma data para mim? O Jefferson pediu, o Jefferson mandou o vídeo, ele se preocupou, ele está exigindo, Jefferson. Exigindo, a gente tem que ler essa notinha aqui, muito da Mequetrefe. 12:04, vamos lá. Lucas Moura ao vivo, acompanhando a participação do superintendente da CMTT, Aracaju, Renato Teles, Câmara de Vereadores. Ele citou, inclusive, os corredores de mobilidade da capital, Lucas. Como é que tá essa história toda? Agora já são 12h02, desejando a você uma ótima tarde. E a rusga? Paira no ar essa rusga? Ou é fato ou boato? Boa tarde, Lucas. Sérgio, agora boa tarde para você, boa tarde também a todos que nos acompanham. Eu devo dizer que o clima aqui é de bastante respeito entre o Parlamento e o Poder Executivo, mas o clima é de tensão, há uma certa tensão no ar, é um momento muito aguardado, são várias perguntas que o Superintendente de Transportes e Trânsito de Aracaju está respondendo aqui no Parlamento Municipal. Eu vou pedir até ao mestre Zé Mário, meu cinegrafista, para que possa mostrar, a gente consegue alcançar o Renato Teles lá dentro do plenário, no momento em que ele responde as perguntas e os questionamentos de alguns dos vereadores. O funcionamento aqui está acontecendo em blocos, né? 3 vereadores falam por vez e, naturalmente, na sequência das perguntas de 3 vereadores, 3 parlamentares, aí o superintendente ele dá a resposta tentando de alguma forma sanar as dúvidas que são apresentadas. Eu quero conversar e vou conversar agora com o presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Aracaju, o Ricardo Vasconcelos, ele está aqui conosco. Presidente, vamos falar primeiro sobre essa visita aqui. É uma visita que acontece de forma voluntária, mas isso após algumas solicitações e pedidos que foram feitos pela Câmara de Vereadores. Eu vou direto ao ponto com o senhor. Mais cedo a gente conversava aqui, o senhor falava de um certo clima, talvez, e aí eu uso minhas palavras, de rusga entre a CMTT e a Câmara de Vereadores. Existe realmente esse clima? Esse clima está sendo desfeito hoje aqui? Como é que está essa relação? Boa tarde a todos e a todas. O que a gente vinha cobrando e o superintendente Renato Teles agora tem a oportunidade de esclarecer tudo, são assuntos de interesse do povo de Aracaju. É inadmissível que a gente peça para acender uma faixa de pedestre ou então mesmo pintar em um local novo e não tenhamos resposta. Saber o porquê que os recursos das multas, que são arrecadados com as multas, não estão explicados para a gente de forma muito transparente onde é que estão sendo aplicados, saber o porquê de não instalar, construir um quebra-mola na localidade, e muitas vezes a gente faz uma indicação, a gente faz um requerimento e não tem essas respostas. Isso não é comum na Prefeitura de Aracaju, mas especificamente na SMTT nós tínhamos essa lacuna na comunicação. E o Renato sempre dizendo, não, eu vou responder. Chegou ao ponto, inclusive, da Comissão de Transportes, presidida pelo vereador Breno, né, procurar o Renato e fazer esse convite, né? Mas já tinha também outros pedidos de requerimento de convocação, mas a gente sempre procura manter uma relação muito respeitosa entre os poderes, preferimos fazer de uma forma muito mais amistosa, muito mais tranquila, e aqui estamos hoje, né? Os vereadores estão fazendo seus questionamentos, estamos discutindo a questão dos corredores, né, de ônibus, de transporte exclusivo, e até mesmo apontando soluções. Estamos discutindo por que não do transporte escolar não fazer parte, por que não de motorista de aplicativo não fazer parte, já que transporta as pessoas que estão indo para o seu trabalho, para os seus afazeres. Então, a gente quer encontrar o ponto de equilíbrio, a gente quer entregar à sociedade soluções. Então, nós somos muito cobrados e a gente também tem que cobrar quem é que tem a caneta na mão, quem é que executa as ações. Então, por isso que a gente está aqui no dia de hoje, né, interpelando o senhor Renato Teles, estamos tendo a resposta de muitas dessas situações e eu espero que ao final disso tudo a gente possa estreitar ainda mais a comunicação e também resolver os problemas que tanto afligem o nosso povo. Presidente, eu agradeço a sua presença e participação. Vou pedir para o senhor trocar de lugar aqui com o vereador Isaac Silveira, que vai conversar conosco também, porque, vereador, existe uma situação que foi posta por vocês, né? Só para explicar quem está acompanhando em casa, o vereador Isaac Silveira, ele se coloca aqui na Câmara de Vereadores como independente, mas ele e outros vereadores que são da bancada de oposição ensaiaram a abertura ou a solicitação para a abertura de uma CPI, que seria a CPI do transporte.
Vereador, o senhor acredita que depois desse momento aqui, desses esclarecimentos, é possível que essa solicitação da abertura da CPI não aconteça ou não há nada fechado nesse sentido ainda? Boa tarde. Boa tarde. Veja, até o momento o Renato não apresentou dados oficiais. Ele responde às perguntas a partir das suas compreensões. Nós estamos falando de quase 60 milhões arrecadados com multas e um trânsito de Aracaju caótico. Não é possível que o superintendente venha a esta casa, faça as suas afirmações e não apresente. Por exemplo, onde foram os gastos, os 21 milhões arrecadados em 2022? Ele não apresentou até agora. Eu vou fazer essa pergunta e quero dados oficiais. Ele aponte, porque no portal da transparência da Câmara, da Prefeitura de Aracaju não existem essas informações. Portanto, na minha concepção, continua existindo a necessidade de uma CPI para aprofundar e aí sim, se o Ministério Público entender que cabe o oferecimento de denúncia, fazê-lo, senão a CPI cumprirá o seu papel. Até agora, para mim, as suas respostas são pífias. Perfeito, vereador. Obrigado pela sua presença e participação. Para que a gente possa ampliar o espaço, eu vou ouvir também o professor Bittencourt, que é vereador e está do outro lado dessa história, né, no sentido de que ele faz parte e é o líder da bancada de situação. E aí eu te pergunto, professor, muitas questões sendo levantadas, colegas seus de parlamento colocando situações como, por exemplo, requerimentos da SMTT que não foram respondidos, levantando talvez a possibilidade de uma rusga mesmo, né, entre a Câmara de Vereadores e a SMTT. Existe isso? Não existe? E essa possibilidade da abertura da CPI? Não existem ainda assinaturas suficientes, é bom que se diga, né? Seriam 6 quando se precisa de 8, né? Eles teriam 6 quando se precisa de 8. Mas como é que está essa articulação para que isso não aconteça? Enfim, como é que o senhor avalia todo esse cenário? Olha, primeiro que aqui é uma casa política, né? Além do aspecto de natureza técnica, objetivo, existe as paixões políticas, os interesses eleitorais de uma eleição que está batendo a porta. Portanto, algumas dessas falas de crítica, muito mais do que ter conteúdo objetivo que dá sentido, dá fundamento à crítica, tem um conteúdo subjetivo absolutamente em favor do interesse eleitoral. Alguns vereadores falaram aqui, se o prefeito Edvaldo Nogueira colocar pedrinhas de brilhantes nas ruas, eles vão reclamar do quilate e das pedrinhas de brilhantes das ruas de Aracaju. Portanto, essa crítica que foi feita anteriormente a mim, as ilações, as acusações, eu acho que o primeiro movimento de qualquer ente público, ou de qualquer cidadão, é encaminhar o Ministério Público. Por que não quer fazer isso? Porque precisa do holofote, precisa a todo instante estar criando um acontecimento político e eleitoral para dar visibilidade à sua ação política, mesmo que não haja nessa crítica, nesse questionamento, nenhum fundamento de natureza objetiva. O que não significa dizer, no meu caso aqui, na minha fala, que não tem problemas. Óbvio que tem problema, toda administração tem problema. O transporte público é uma área muito delicada de qualquer administração pública. Portanto, a gente está tratando disso aqui. O que não significa dizer que está tudo resolvido. De fato não está e ninguém disse que está tudo resolvido. Por exemplo, essas questões de recursos arrecadados com multas. Ora, os recursos são aplicados, o Ministério Público está à disposição, o Tribunal de Contas aprovou as contas da SMTT. Portanto, ao fazer isso, as pessoas precisam ter cuidado, porque ao fazer isso, você está dizendo, olha, o Tribunal de Contas não olhou, você está esticando a responsabilidade ou a irresponsabilidade para além do limite da SMTT. A gente vê que com muita tranquilidade, repito, é a terceira vez que o presidente da SMTT vem só nesse ano aqui, somado ao final do ano passado. Portanto, qualquer crítica do ponto de vista da dificuldade de interlocução, de debate, acho que se esvai na medida da realidade objetiva. Repito, é a terceira vez que esse secretário vem aqui. É o secretário que mais veio aqui na Câmara, mesmo inclusive dos que têm a obrigação constitucional de apresentar o balanço do quadrimestre, como a saúde e como a finanças. Portanto, é isso. Os debates existem nessa casa, a crítica existe nessa casa, essa é a casa do debate e da crítica, mas a gente precisa também ter um estofo de verdade e de consistência para que o discurso não se esvaia no puro achismo ou na mera conotação de natureza exclusivamente eleitoral. Perfeito. Obrigado pela presença e participação também, professor Bittencourt. É isso, Sérgio, a sabatina deve seguir por aqui. Todos os vereadores estão fazendo os seus questionamentos e a gente segue acompanhando, né? Uma verdadeira maratona para poder acompanhar todos os detalhes dessa discussão e a reportagem completa com os principais pontos. O nosso telespectador aqui da TV Atalaia, vai poder acompanhar logo mais à noite no Jornal do Estado. Volto com você, Sérgio. Perfeitamente, Jornal do Estado, ampliação dessas informações e esse exercício pleno e saudável
da democracia, você ouvir todas as tendências políticas, todas as visões, as opiniões e tudo mais. Me parece talvez haja uma falha nesta informação qualificada, a comunicação trabalhada de uma forma mais profissional, talvez seja isso o que eu pude depreender, principalmente da fala inicial do nosso presidente. Muito obrigado, Lucas Moura, mas é importante também. Mas é a terceira vez que o Renato Telles está lá na Câmara. É exatamente onde ele deve estar também, porque ele precisa ser ouvido, precisa ser questionado. E a oportunidade dele também e expor o seu trabalho sendo desenvolvido, né? Vamos apontar o que está sendo feito de uma maneira positiva, mas aquilo que necessita também de um melhor aprimoramento. Você concorda comigo? Esta área, principalmente, ela é muito sensível. E o que eu sempre comento contigo, a gente percebe a falta de uma visão futurista no que se refere a transporte coletivo em todos os seus aspectos, em todas as situações. Visualizar o futuro, o que a gente está vendo agora. Nesse aspecto fundamental do transporte coletivo, há uma falha tremenda. Tudo que a gente vê já não existe mais. Nós estamos diante do velho. Nós estamos vivenciando o ultrapassado. Nós queremos